Olá, pessoal! Iniciamos mais uma das nossas aulas da disciplina de Psicologia da Educação. Dentre as principais linhas teóricas que contribuem para a psicologia, não podemos deixar de mencionar a psicanálise. Para iniciar, saiba que a psicanálise foi desenvolvida pelo médico neurologista alemão Sigmund Freud, que viveu entre 1856 e 1939. Freud foi, sem dúvida, uma das pessoas de maior destaque intelectual da história da humanidade. O que é mais importante para entender a teoria freudiana é o conceito de inconsciente. Além de ter sido a primeira teoria a estudar o inconsciente humano, até onde se sabe, a teoria psicanalítica é aquela que o sistematizou com maior profundidade. Então, tenha para você que a psicanálise se ocupa dos processos mentais inconscientes, abrangendo a estrutura e funcionamento da mente humana. O principal objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Nela se pressupõe que o psiquismo é dividido entre consciente, pré-consciente e inconsciente, e isso a diferencia muito das linhas da psicologia de maneira geral. A produção psicanalítica a respeito da aprendizagem tem em sua base o que Morgado diz tão bem em 2000, no seu texto sobre as contribuições de Freud para a educação. Ela nos diz que a relação que o aluno trava com o saber elaborado é precedida da sua relação com o professor. Então, quando pensamos nas contribuições da psicanálise para a educação, você pode ter certeza de que a maior delas é considerar que os processos inconscientes também participam e interferem nos processos do trabalho pedagógico. É importante que você saiba que a psicanálise acredita que a relação da criança com seus pais é muito importante, porque essa relação original é que marca a origem de todas as outras relações que o sujeito vai ter na vida. Há um grande investimento afetivo aí. A transferência se refere à operação psicológica inconsciente, por meio da qual os referidos afetos da relação original são trazidos para a relação atual. Essa relação fundadora determina, portanto, o modo como o sujeito se coloca nas novas relações. E um fenômeno psíquico importante e que também deve ser compreendido no estudo da psicanálise é a identificação. Podemos pensar que a identificação é o processo psicológico inconsciente em que o sujeito infantil se constitui tomando outra pessoa como modelo e, por que não dizer, a forma mais primitiva de laço emocional, porque se instala antes das relações de objetos propriamente ditas. Então, a identificação é o processo inconsciente por meio do qual, tomando os pais como modelos de ser humano, a criança introjeta características psíquicas deles. A teoria da psicanálise alerta que há uma subjetividade que escapa ao método pedagógico, que é construído a partir de uma racionalidade muitas vezes objetiva. Ela foi a primeira teoria a destacar que os processos inconscientes podem facilitar ou dificultar a consecução dos objetivos do trabalho pedagógico. Explicita isso por meio dos conceitos de transferência, identificação e pulsão. O aluno invariavelmente deposita, ou seja, transfere afetos no professor, que também deposita afetos sobre a figura do aluno. Há, portanto, um intercâmbio emocional inconsciente em todas as relações humanas. Morgado, 2001. Freud, que em 1910 chama a atenção para uma curiosidade comumente levantada pelas crianças: de onde vêm os bebês? E o desejo de saber sobre esse mistério da vida aparece também manifesta no prazer incansável que as crianças sentem em fazer perguntas. É a tão conhecida fase dos porquês. É nessa pulsão de saber que mais tarde se transforma no desejo de aprender. E não se pode ignorar que a maneira como os adultos do entorno da criança acolhem ou reprimem sua curiosidade tem um papel importante na futura relação dessa criança com o seu desejo de saber e a sua aprendizagem. Veja você que é necessário que primeiro a criança possa se autorizar em seu desejo de saber, para que então efetive seu desejo de aprender. Outra contribuição importante da psicanálise para entender a aprendizagem
é a respeito da pulsão de saber, que se manifesta no desejo de saber e, por consequência, se transforma em interesse intelectual e no desejo de aprender. A aprendizagem implica em um aprender a viver. É muito além da aquisição de conteúdos, porque a escola oferece exercícios sociais importantes para o desenvolvimento humano. A psicanalista Kupfer, 2007, amplia a função da educação quando diz que a escola não é somente um lugar para aprender conteúdos, mas que na escola, através das leis que regem as relações humanas e do oferecimento de lugares sociais veiculados pelos discursos, a criança subjetiva-se. Mesmo com todos os seus problemas, a escola é uma instituição de grande poder, na medida em que oferece ao sujeito o sentimento de identidade, de pertença e de inserção social. Para finalizar, vou citar duas psicanalistas cujas produções contemplam a articulação entre psicanálise e educação. Cordier, 2005, considera que educar é querer fazer da criança um ser humano livre, responsável, civilizado. É dar-lhe a possibilidade de multiplicar as experiências, ter acesso aos saberes, de aprender o que é a vida. E por fim, vou falar de Doutor, 2008, que resume: educar é contribuir para que a criança encontre alegria em viver e possa fazer escolhas. Bem, se você percebeu, através dessas ideias de psicanalistas, que visão da aprendizagem passa por esse olhar amplo sobre o sujeito, cumprimos nosso objetivo dessa aula e ficamos por aqui. Nos vemos na próxima.